Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. E o assunto de hoje é sobre o nosso cérebro, que além de ser muito inteligente, ele também é manipulador. Você já parou para pensar que aquilo que você acha que é real pode ser apenas uma versão distorcida da verdadeira realidade? Pois é, a nossa mente mente. E nem tudo aquilo que a gente de fato acha que é, realmente é. E agora eu vou te mostrar 5 fatos que provam que o seu cérebro é um grande manipulador e que ele faz isso o tempo todo sem que você perceba. E o primeiro fato é: o seu cérebro prefere uma mentira confortável do que uma verdade dolorosa. Isso mesmo. O seu cérebro, ele pode distorcer histórias, recriar, relembrar, montar, e às vezes aquilo que você jura que você lembra que foi de um jeito, não necessariamente foi daquele jeito. E por que que ele faz isso? Para te proteger da verdadeira verdade. Porque a verdade dói. Então, às vezes, você faz isso inconscientemente, né? Claro. Você acha que você tá certo numa coisa, mas é só o teu cérebro te protegendo daquilo. Ele meio que cria uma história e ele acha que é verdade aquilo, ele se convence de que aquilo é verdade e vira a uma verdade absoluta para você. Por isso que acontece muito de pessoas terem diferentes versões da mesma história. E ambas acham que estão certas, porque o cérebro faz isso com as pessoas, faz isso com a gente, comigo, com você, com todos nós. E o segundo fato é: você não enxerga com os olhos. Bizarro isso, né? Mas é verdade. Os seus olhos, eles apenas captam a luz e enviam essa luz para o cérebro. E o cérebro que interpreta, enxerga, coloca filtros, completa lacunas, tudo baseado nessa informação que os olhos dão. Então, às vezes, o que você acredita que você viu, não necessariamente você viu, o seu cérebro viu, interpretou daquela forma. Ou seja, o que você vê não é exatamente o que está lá, é o que o seu cérebro acredita que esteja lá. Terceiro fato: o futuro, ele é uma memória imaginada. Quando você pensa no futuro, o seu cérebro usa a mesma área que ele usa quando você pensa no passado. Então, a gente cria uma imagem, a gente pensa que a gente está criando uma imagem do futuro, mas na verdade são lembranças do passado que estão na nossa memória. Por isso que a gente não consegue imaginar, né, coisas que a gente nunca viu, né? Por exemplo, quando a gente vê na Bíblia aquelas pessoas que tinham visões interpretando o futuro, eles descreviam coisas que hoje a gente conhece, mas que na época eles não conheciam, porque eles não conseguem prever o futuro, né? Prever uma coisa que às vezes é inimaginável. Mas o cérebro, ele cria imagens para o futuro e ele acredita naquilo como se fosse verdade. Então é por isso que muitas vezes você fica sofrendo por um futuro que talvez nem aconteça, porque esse futuro que você está prevendo é baseado no seu passado, nas suas experiências. Eu, quando eu tinha ansiedade, eu tinha muito isso. Com base nas minhas experiências ruins, eu, tipo, jurava que o meu futuro, algo parecido com o que eu já vivi, que estivesse vivendo agora, então ia ter o mesmo destino. Como, por exemplo, você entra num relacionamento e uma pessoa toma uma atitude que você percebe ali que pode ser igual a uma atitude do seu ex-companheiro, você já acha que vai ter o mesmo final, você já acha que a tragédia vai acontecer. E não necessariamente. O cérebro, ele nos engana muito dessa forma. Fato número 4. Você vive no piloto automático. 90% do nosso dia, das tarefas que desempenhamos, elas são feitas no piloto automático. Você não pensa antes de caminhar, antes de escovar os dentes,
às vezes nem antes de comer a gente escolhe realmente o que a gente vai comer, né? A gente pega ali o que tem na frente. E para quem dirige há muito tempo, também dirige no piloto automático. Você não fica pensando como você vai trabalhar, qual trajeto você vai fazer, você só vai, porque você já está acostumado a fazer aquilo todo dia. Diferente de quando você faz algo pela primeira vez, né? Primeira vez que você dirigiu, você precisou pensar. Primeira vez que você foi conversar num outro idioma, você precisou pensar. Primeira vez que você foi tocar um instrumento que você estava aprendendo, você precisou pensar. Mas a partir do momento que você pega a prática com aquilo, você vive no piloto automático. E isso é normal, porque é uma maneira que o cérebro encontra de economizar energia. Ele meio que desliga e você continua fazendo as suas tarefas sem precisar gastar aquela energia que está aqui dentro. O problema é que muitas vezes você toma decisões no seu dia a dia no piloto automático. Então você julga, você reage às suas emoções, você critica, você opina, você toma até decisões ali no piloto automático sem muito pensar e depois quando acaba pensando de fato naquilo, acaba se arrependendo. Às vezes acontece, né? Não sempre, às vezes não, mas às vezes isso acontece. Então, sabe aquele dia que você chegou em casa e nem lembra que caminho você fez? Então, isso é o seu cérebro economizando energia e muitas vezes te sabotando. Então, um modo de se proteger disso é tentar entrar na alerta, né? Ficar no modo de alerta. Eu sempre me pego pensando, principalmente quando é para tomar decisões ou reagir a emoções, eu tento dar um estralo e voltar e realmente pensar se eu estou realmente decidindo ou se eu estou agindo no piloto automático, fazendo o que é mais fácil, o que é mais conveniente naquele momento para poupar a minha energia. Dessa forma, o nosso cérebro controla a nossa vida sem nos avisar. E o quinto fato é: seu cérebro edita suas memórias enquanto você dorme. Então, enquanto você dorme, ele pode recriar, reescrever, editar e mexer nas suas lembranças, mexer nas suas memórias, de forma que você nem perceba. É tipo aquele filme, né? O Divertidamente, que os Divertidamente estão lá mexendo em tudo, mexendo na memória, memória caindo, e aquela bagunça, né, caótica. Isso pode acontecer na vida real e isso o cérebro faz. Às vezes uma memória que você tinha, ela é alterada e você nem percebe. Então, o nosso sono, ele pode reorganizar muita coisa na nossa vida e por isso eu, né, particularmente, gosto muito de dormir ouvindo reprogramação mental. Não é uma coisa recorrente que eu faço toda noite, nem é saudável, mas 2, 3 vezes na semana eu durmo ouvindo uma reprogramação mental, porque é o momento que o seu cérebro está ali reorganizando a sua vida, que o seu subconsciente está nativo, o seu consciente está descansando, mas o subconsciente ele não descansa. Então, é muito bom aproveitar esse momento para fazer a reprogramação mental. E a reflexão final que deixamos aqui é: você não vive no mundo, você vive na versão que a sua mente criou do mundo. Nossa, gente, minha maquiagem borrou, olha isso. E essa realidade é cheia de ajustes, de atalhos mentais. E a pergunta que eu deixo para você hoje é: quem está comandando a sua vida? Você ou a sua mente? Eu demorei muito tempo para entender que eu não sou a minha mente. Eu achava que aquela vozinha que fica lá no fundo falando, 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 eu achava que tudo que ela falava era verdade, porque era o que eu acreditava, era o que eu vivia, era o que eu tinha visto, até eu aprender que essa vozinha que fica lá no cérebro, ela me sabota e que eu não sou a minha mente e que eu não preciso acreditar e nem ser tudo que a minha mente fala para mim. Então, se você gostou desse conteúdo, salva esse vídeo para refletir mais tarde ou comenta aqui embaixo qual desses fatos te deixou mais intrigado hoje. Curte esse vídeo para ajudar o nosso canal e se inscreva para receber os próximos vídeos. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de estudar o autoconhecimento, de se conhecer, de estar sempre
limpando as suas crenças limitantes, sempre tentando se conhecer mais, se aprofundar no assunto, para não deixar que a sua mente te sabote, eu vou deixar aqui embaixo o link do Manual do Autoconhecimento, um guia completo para você que está começando agora nessa jornada e que quer aprender mais a dominar o seu cérebro e não deixar ele te dominar. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo e tchau!